Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de fevereiro do ano 2021, pelo calendário gregoriano secular, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 3 de Adar do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos aí iniciando mais uma tarde com a Torá, né? E vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe. Não podemos perder tempo, né? O tempo é precioso, né? Nós precisamos correr atrás do tempo para podermos adquirir sabedoria e conhecimento. Correr atrás do tempo no sentido de nos elevarmos. Tem um ditado popular que diz aí, né? Correr atrás do prejuízo. Não, nós não corremos atrás do prejuízo, nós corremos atrás do lucro, da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Nós corremos para fazer parte do grande povo, o povo escolhido de Hashem, o povo judeu, e por isso Sofonias 3:9 nos diz: ombro a ombro com judeus, prestando a Hashem um serviço do coração, um serviço de amor. Então, dessa forma, nós corremos exatamente para podermos nos elevarmos cada vez mais à presença divina. Baruch Hashem, Luciana Rodrigues, Marília, interior de São Paulo, região nossa de Bauru, Donária Carmo, Lisboa, Portugal, né? A Donária, né, pediu o guia Benei Noach e o Sidur Benei Noach. Essa semana nós estamos recebendo, viu, Donária, as remessas, né, de artigos e livros da nosso Benei Noach Brasil, e em seguida nós estaremos fazendo então a remessa a ti, ok? João Batista Farias, Baruch Hashem, lá de Pernambuco, o André Olicheski, Paraná, Baruch Hashem, estamos aí conectados em A Tarde com a Torá. A nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos diz assim, hoje, só para recordar, estamos a 150 dias do ano 5781, contando de Tishrei, ok? Então a gota de sabedoria diz assim: o retorno é o ato supremo de expressão de si mesmo. Ninguém retorna porque lhe é ordenado fazê-lo. A capacidade de retornar vem exclusivamente de você. E essa é a evidência de que você, na verdade, nunca se apartou. As vestimentas externas da alma podem ter sido cortadas, mas o cerne permaneceu o tempo todo em união estreita com sua fonte. E de lá veio a mensagem para retornar. Então, essa mensagem aqui de número 150, ela continua, né, com a mensagem 149, que falamos ontem, onde nos fala sobre o nosso sucesso, que o nosso sucesso ocorre exatamente quando a nossa alma, ela busca o retornar à casa, né? Então a nossa alma, ela sente o anseio de retornar para casa, né? O jardim das almas. É o local onde a nossa alma fica aguardando a ressurreição nos dias de Mashiach. Então a nossa alma, ela retornará ao nosso corpo, a este corpo, nos dias da redenção do justo Mashiach. E portanto, né, esse anseio, esse desejo da alma retornar ao lar é porque as condições e a situação do mundo presente hoje realmente ele é dividido entre o bem e o mal, luz e escuridão. Por isso que há uma luta constante entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Então, quando nós olhamos para o mundo que está à nossa volta, e nós vemos os conflitos, os acontecimentos, vemos aí, né, infelizmente, vemos aí os homens com corrupção,
maldade, perversidade, assassinatos e por aí afora vai. Vemos também, né, entre as nações, líderes ou lideranças políticas, quando realmente querem fazer alguma coisa melhor, alguma coisa que está mais próximo à realidade bíblica, à realidade divina, esses líderes são perseguidos, a honra desses líderes são cada vez mais colocadas em dúvidas ou jogado na lama, como diz o ditado, né? Então, algumas lideranças políticas entre as nações que estão aí defendendo principalmente questão de Deus e pátria, né? Junto com isso, Deus, família e pátria, né? É justamente para despertar nas pessoas o valor que temos em Deus, o valor que temos em família e o valor que nós temos sobre a questão pátria. Por quê? Porque como que nós vamos amar a Deus se nós não valorizarmos isto? Como que as pessoas vão valorizar a família se as famílias continuam sendo destruídas e as pessoas que amam a família se calam e não valorizam a família, né? Então é aquele famoso ditado que diz, precisa dar a cara para bater, mas não no sentido de que quem te bate na face direita vai oferecer à esquerda. Isso não existe. Isso daí é completamente uma falácia que se inventarem de um livro novo, se alguém te bater na face direita, ofereça ali à esquerda, negativo, certo? Toda a ação tem uma reação e toda ação existe uma punição. Então, se alguém agride alguém, existe uma lei que normatiza isso daí. Então, precisa realmente de se tomar as devidas providências. Agora, aquela questão, né? Quem aceita a questão de quem bate na face direita ofereça ali outra face, é a mesma coisa que você pegar um martelo e começar a bater nos seus dedos, né? Quem gosta de ser maltratado, quem gosta de apanhar? Ninguém. E ninguém foi feito para apanhar de ninguém, essa é a realidade. Então, portanto, dentro desse escopo, nós precisamos estar valorizando. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, você não pode sofrer humilhações e muito menos agressões. Por isso existem leis seculares e as leis divinas, certo? Então, dentro desse sentido aí, que nós estamos vendo aí, a guerra entre luz e escuridão, entre o bem e o mal, então essa é uma realidade que o mundo está vivenciando, porque nós estamos no limiar do 6º milênio. Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento que seja para agora, amém, certo? Então a revelação do justo Mashiach, do verdadeiro Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento. E para que isso aconteça, o mundo precisa estar numa grande proporção envolvida em luz. Atos realmente de bondade. E por isso, nós que estamos na luz da Torá, nós que estamos na luz do monoteísmo, nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar do nosso Deus, nós precisamos falar dentro desse escopo Deus, divindade, que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Que o Deus da Torá, o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele não nasceu e nem morreu. Portanto, ele não se tornou humano e nem morreu como humano. Por quê? Porque ele é o Ein Sof, ele é único, ele é o infinito. Você aprende na escola, quando você entra na escola, nos primeiros anos letivos, você aprende a respeito na aula de matemática, você apresenta sobre a questão dos conjuntos. E tem lá um conjunto que chama finito e um conjunto que chama infinito. E depois da explicação que o professor dá, ou a professora, ela pergunta, o conjunto finito cabe no conjunto infinito? Você vai responder sim ou não. E ela faz a segunda pergunta,
o conjunto infinito, ele cabe no conjunto finito? E você vai responder sim ou não. Então nós aprendemos desde os primeiros anos letivos que o conjunto finito cabe no infinito, mas que o conjunto infinito não cabe no conjunto finito. Portanto, é aquela mesma questão. Deus, o infinito, cabe neste mundo que nós habitamos, esse universo que nós habitamos, nesse mundo que é chamado o mundo de Asiá, o mundo da ação, que é o mundo mais inferior que dos mundos criados. Então, Deus, o infinito, cabe neste mundo finito? Não. Por quê? Porque se ele manifestar como ele realmente é, em Sof, a luz infinita, o mundo deixa de existir. E aí simplesmente acaba. Por isso que os nossos sábios falam sobre a Sefirot, os 10 filtros que começa com Keter e vem até o mundo inferior, que é Malchut, né? O reinado, o mundo inferior. Por esses 10 filtros é que a luz infinita de Deus passa como um filtro para poder chegar nesse mundo inferior, onde é chamado de Shekhinah, a presença divina, no nível em que o nosso universo pode suportar a sua presença, a sua manifestação. Por isso, quando o justo Mashiach se manifestar, se revelar, e então iniciar o processo da redenção de todas as coisas, então no final do reinado de Mashiach, então realmente, plenamente, absolutamente plenamente, o mundo então poderá realmente receber a presença divina de uma forma maior, só depois da redenção no Mashiach. Por enquanto, nós temos nestas emanações divinas do próprio Deus, pela Sefirot, nós temos aí o que chamamos de Shekhinah, é a presença divina neste universo, no nosso mundo e em nossas vidas. Então, dentro disso daí, nós temos uma realidade, luz e escuridão, ou trevas, o bem e o mal. É uma luta permanente, certo? Então, por isso, quando nós olhamos para o mundo aí fora, nós precisamos procurar olhar, vendo a realidade daquilo que está acontecendo no mundo físico, mas ao mesmo tempo olhando com os olhos espirituais, no sentido de nós termos a Torá como o norte das nossas vidas. Dentro desse norte nas nossas vidas, nós também temos a Torá como bússola. E aí nós precisamos olhar com os olhos mais espirituais as realidades do que aquilo que está acontecendo por detrás daquilo que nós estamos vendo. Então, na realidade, a luta desde que Adão foi expulso do paraíso, do jardim do Éden, esta luta entre o bem e o mal e a luz e a escuridão é uma realidade até os dias de Mashiach. Então nós precisamos estar aí fortalecendo através do nosso envolvimento com a Torá para podermos somar com aqueles que estão na luz, para que a luz continue como até aqui tem prevalecido, bem como que venhamos praticar atos de bondade, como até aqui os atos de bondade têm prevalecido sobre o mal e a maldade. Cada ato bom que você faz com que várias atitudes más caem por terra. À medida que você se acende como uma pequena chama de luz ou de vela, numa comparação, você dissipa muita escuridão ou trevas. Então o nosso andar precisa ser dessa forma. Por quê? Porque o bem sempre venceu o mal. O mal nunca foi vitorioso.
O mal, ele teve momentos que pareciam que ele estava vencendo, mas o bem sempre prevaleceu. Por isso que o mundo existe. A luz sempre prevaleceu sobre as trevas, a escuridão. Por isso que o mundo ainda existe. Por quê? Na raiz, nós temos a Torá e o povo judeu. Graças a essas duas questões, o bem continua vencendo o mal, a luz continua vencendo a escuridão, as trevas, e o mundo continua em direção ao ápice do plano de Deus. Que o mundo seja transformado na casa, no lar de Deus. E nós, como Bnei Noach, nós como não-judeus, estamos somando com os judeus nessa tarefa. E nós que estamos entre as nações, precisamos cada dia mais estarmos revestidos destas coisas, para que Mashiach venha se revelar rapidamente, em breve, em nossos dias, para agora. Amém. E continuando a nossa gota de sabedoria aqui, né? O retorno é o ato supremo da expressão de si mesmo, pois ninguém retorna porque ele é ordenado a fazê-lo. Ninguém ordena você, volte para casa, agora. Não, é você que busca o sentido da tua vida, é você que busca a origem da tua vida, é você que busca por que eu estou aqui, qual é a finalidade de eu estar aqui. A vida se resume em nascer, crescer, fazer família, ficar doente, morrer? Se você acha que é só isso, então aí complica toda a situação, né? Nesse sentido, nós, ao buscarmos esse sentido da nossa vida, porque estamos aqui, então realmente a nossa alma vai cada vez mais arder naquela chama viva de que quer retornar para casa, que quer retornar para o lar e aguardar ali a ressurreição nos dias de Mashiach, para que possamos verdadeiramente aí sim tomarmos posse da vida eterna, ok? Então, essa é a evidência de que você, na verdade, nunca se apartou. As vestimentas externas da alma podem ter sido cortadas, mas o cerne permaneceu o tempo todo em união estreita com a sua fonte. A fonte é o Todo-Poderoso. E de lá veio a mensagem para retornar, né? Então, a fonte das nossas vidas está em Deus. É Ele que criou o Jardim das Almas e ali colocou as almas criadas. E, portanto, nesta fonte nós estamos ligados, a nossa alma está ligada. E o nosso sucesso está exatamente nessa questão. Retornar para casa, ok? Então, que seja essa graça sobre cada uma das vossas vidas. Vamos então para a nossa segunda leitura da Torá. Está no capítulo 25 de Êxodo, do verso 17 até o verso 30, a nossa 19ª Parashá Terumá, que é ofertas, né? Então vamos continuar vendo aí sobre a questão do tabernáculo, o Mishkan no deserto. Então aqui falando sobre o tampo da arca. Tu vais mandá-los fazer para a arca um tampo de ouro puro, de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura, sendo essas as dimensões externas da arca de madeira, e uma largura de mão de espessura. Visto que ele será muito pesado, mais de uma pessoa terá de erguê-lo para colocá-lo sobre a arca. Tu vais mandá-los fazer 2 querubins de ouro, estatuetas de anjos alados, com rosto de criança. Tu vais mandar os artesãos fazê-los martelando-os das 2 extremidades do tampo. Não deixes que façam os querubins de uma peça separada de ouro, e depois os prendam no tampo.
Manda-os fazer um querubim e de uma extremidade e um querubim da outra extremidade. Tu vais mandá-los fazer os querubins do próprio tampo em suas duas extremidades. Os querubins terão 10 larguras de mão de altura. Os querubins terão as asas estendidas para cima, ligeiramente acima do nível de sua cabeça, de modo que suas asas cobrirão o tampo. 10 larguras de mãos acima deles. Eles ficarão um de frente para o outro, estando as faces dos querubins inclinadas para baixo, para o tampo. Tu vais mandá-los colocar o tampo em cima da arca, tendo antes colocado na arca as tábuas do testemunho que te darei. Esse tampo não é apenas um acessório da arca, mas tem uma finalidade própria, distinta. Eu me reunirei contigo ali, falar-te-ei em cima do tampo, e em pé do outro lado da cortina divisória, entre o recinto interno e o externo do tabernáculo, e minha voz sairá de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Porém tu a ouvirás onde estarás. Dessa maneira eu te transmitirei tudo que te ordenarei a respeito dos israelitas. Então nessa parte aqui nós temos a respeito do tampo da arca, e o tampo da arca é uma peça única, certo? Feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E aí colocado então o tampo da arca, ele é completamente de ouro, né? A arca em si é de madeira de acácia. A primeira grande caixa ela é revestida de ouro. A segunda caixa um pouco menor, só a madeira de acácia é colocada, e depois uma terceira caixa, né, que é de acácia também revestida de ouro, que é colocado então dentro destas duas, formando assim a arca. E o tampo da arca de ouro maciço, ouro puro, também será nela feito os 2 querubins, os 2 querubins de ouro, de uma extremidade à outra do tampo. Nesse sentido, tanto os querubins como o tampo é para ser uma peça só, uma única peça. Eles não podem ser separados. Com a tecnologia de hoje ou dos tempos modernos, até seria assim fácil de dizer, né? Beleza, é isso daí mesmo, né? E dessa forma então, né? Aí as pessoas falam, né? Que sem sombra de dúvidas, nos dias do deserto, sem nenhuma tecnologia, fazer algo assim, né? Primeiramente, aqueles que vão fazer, né? Os artesãos que vão fazê-lo, são revestidos de sabedoria divina, são revestidos de, como diz assim, são especialistas pela inspiração divina também, e junto com a determinação de fazer aquilo nascer, fazer segundo a vontade de Deus, e então aí opera-se o milagre. Eles começam a fazer e Deus faz com que as coisas aconteçam, né? Então nós temos aí realmente a questão da arca e do tampo. E quando fala, né, no sentido de fazer os querubins, então fala dos 2 querubins. As asas, né, falam que estarão acima da cabeça dos querubins, e elas se tocarão, né, uma com o outro, e o rosto dos querubins estão voltados para baixo. Segundo os sábios, dizem que o grande motivo dos querubins estarem com o rosto voltado para baixo, e automaticamente quando as asas sobem acima da sua cabeça, então os rostos dos querubins eles são tapados lateralmente e voltados para baixo. Isso daí foi uma das providências divinas, no sentido de que as pessoas não venham cometer o pecado de idolatria.
querer adorar os anjos. Então até nisto o Eterno teve cuidado para fazer. Não esquecendo que no começo da nossa paraxá, portanto na aliá de ontem, nós vimos aí que a ordem de Deus para Moshe foi: farás 2 querubins, somente desta vez. Somente desta vez. Ou seja, os 2 querubins eram para serem feitos somente nesta ocasião, ponto final, não é para fazer mais. Então toda e qualquer imagem de anjos está proibido depois disso daqui. E principalmente, nenhum anjo é para ser adorado. Isto é idolatria, ok? Então, uma terceira questão aqui para chamar-nos a atenção é exatamente o que? Sobre a questão do tampo, os querubins, onde o Eterno diz: é através disso que eu falarei contigo. Você ficará em pé do outro lado da cortina divisória, entre o recinto interno e o externo do tabernáculo. Então, o local do Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos, ele é todo revestido, e ali tem uma cortina, que é a porta da entrada para o interior do Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Kadosh Kadoshim, no dia de Kippur, né? Yom Kippur. Então, a ordenança de Deus para Moshe era: você ficará ali na frente da cortina, você não vai entrar no Kadosh Kadoshim, você vai ficar ali em pé na cortina, e lá de dentro do Kadosh Kadoshim, entre os querubins, eu falarei contigo, e aonde você estiver, você ouvirá a minha voz, e o que eu tiver que te ordenar, você ouvirá. Ok? Vamos em frente? Capítulo 25, verso 23, agora fala sobre a mesa. Tu vais mandá-los fazer uma mesa de madeira de acácia, de 2 cúbitos de comprimento, e 1 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura, incluindo essa última medida, a altura dos pés e a espessura da tábua que servirá de tampo. Tu vais mandá-los revesti-la de ouro puro, e vai mandá-los fazer para ela uma borda de ouro. Lembra que o tampo também tem uma borda de ouro. E essa borda de ouro que Hashem mandou os artesãos fazerem era exatamente em honra aos eruditos da Torá, aos sábios da Torá. E aqui, na mesa dos pães, o Eterno manda fazer também a borda de ouro, decorativa em toda a volta. Essa borda representará a dignidade devida ao cargo do líder judeu, que por fim se conferirá também ao rei lá na frente. Tu vais mandá-los fazer para ela uma moldura em toda a volta, de uma largura de 1 mão. Essa moldura estará apoiada sobre o tampo da mesa. Ou, segundo outra opinião, ligará os pés por baixo do tampo. Tu vais mandá-los fazer uma borda de ouro, a mesma borda de ouro de que se falou no versículo anterior, para prender a moldura da mesa em toda a sua volta. Tu vais mandá-los fazer 4 argolas de ouro para a mesa, e vai mandá-los colocar as argolas nos 4 cantos formados por seus 4 pés. As argolas estarão junto à moldura, como alças para as varas com as quais se transporta a mesa. Tu vais mandá-los fazer as varas de madeira de acácia e revesti-las de ouro, e a mesa será transportada por elas, né? Então nós vemos aqui sobre a questão da mesa. Agora, a finalidade da mesa é onde que nós vamos ver agora na sequência as instruções. Temos aí o Luiz Ribeiro conectado conosco, né? Graças à sugestão do Luiz Ribeiro, nós colocamos aí na descrição do vídeo, né, a conta, né, os dados bancários,
para aqueles que porventura quiserem fazer doações de Sedacá, né? Aí já tem os dados para ficar aí à disposição de todos, né? Agradeço ao Luiz Ribeiro pela sugestão que ele nos deu aí, e depois de apanharmos um pouco aí dentro das questões aí de como fazer, aí deu certo. Valeu, Luiz. Marcos Antônio Aguiar, Cornélio Procópio, Paraná, Baruch Hashem. Temos aí outros mais que adentraram enquanto estávamos fazendo a leitura aí, e não deu para perceber aí os nomes, né, das pessoas aí, ok? Luiz Ribeiro, amém, amém. Então, vamos continuando aqui na leitura. A mesa terá por finalidade conter 12 pães especiais não levedados, para fazê-los formar-se-á um retângulo de massa de 5 larguras de mão por 10 de largura de mão. E depois se juntarão 4 cubos de massa aos 4 cantos desse retângulo. As extremidades do retângulo no sentido longitudinal, serão dobradas para dentro, de modo que os 2 pares de cubos de massa se vejam. Por isso se chama pão da presença. Então essa mesa, e com esses pães ali, significa o pão da presença, o pão da presença divina. Pães serão assados em formas de ferro e em seguida colocados em formas de ouro, até serem postos sobre a mesa. Haverá 2 pilhas, cada uma com 6 pães. O pão de baixo de cada pilha se apoiará diretamente sobre a mesa, e outros 10 pães se apoiarão em canaletas emprateleiradas, que por sua vez se apoiarão em suportes. Assim o peso dos pães mais altos não incidirá sobre os mais baixos. Entre as 2 pilhas de pães serão colocados 2 colheres cheias de incenso. Portanto, tu vais mandar os artesãos fazer suas formas de pão, suas colheres para o incenso, seus tubos emprateleirados, com que o pão será coberto, e seus suportes para os tubos. Tu vais mandá-los fazê-los todos de ouro puro. Os pães da presença serão feitos toda sexta-feira, ou todo sexto dia da semana, e colocados sobre a mesa do Shabat, e ali ficarão até o Shabat seguinte, quando serão substituídos por pães novos. Dessa maneira, tu vais mandá-los colocar o pão da presença sobre a mesa, para que ele permaneça diante de mim continuamente. Depois que os pães foram substituídos, as 2 colheres cheias de incenso serão queimadas no altar externo, e os pães velhos, milagrosamente ainda frescos, serão comidos pelos sacerdotes. Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Então, resumidamente, sobre a questão da mesa dos pães da presença, os pães sem fermento, né, em todo o sexto dia da semana, principalmente as mulheres preparam, né, os pães de Shabat, os pães especiais de Shabat, e esses pães ainda são levedados, né? Mas aqui especificamente, os pães da presença, ali no mexicano, no deserto, e posteriormente no Beit HaMikdash em Jerusalém, eles eram pães sem fermentos. E ali eles ficavam a semana inteira, e milagrosamente eles permaneciam o mesmo. No sexto dia, quando eram substituídos, eles permaneciam como novos do primeiro dia, e eles eram consumidos então pelos Kohanim, os sacerdotes. Ou seja, os pães não ficavam velhos, bem como também insetos não sentavam sobre os pães. Aliás, tanto o mexicano tabernáculo no deserto como o Beit HaMikdash em Jerusalém, o grande templo, na realidade acontecia, né, muitos e muitos milagres ali, certo?
Então esse é apenas um deles, né? À medida que formos andando, vamos comentando outros milagres que vão surgindo aí, ok? Há alguns comentários adicionais da nossa Parashá Terumá, que é a nossa 19ª Parashá, contribuições, doações, e ofertas, etc. e tal, tudo ligado nisso em Terumá. Então, para darmos um pouco mais aí de alimento para compreendermos a nossa Parashá, os nossos sábios eles comentam que a Terumá, que quer dizer contribuição, uma vez que o tabernáculo foi construído, de contribuições feitas pelos judeus no deserto e posteriormente em Jerusalém. Mas é interessante que os sábios nos chamam a atenção, porque exatamente essa Parashá, que fala sobre o tabernáculo, entre aspas, né, casa de Deus, é exatamente chamada em nome da contribuição do homem, ou seja, os seres humanos contribuindo com isso. Então, segundo o pensamento racídico, ensina que Deus criou o mundo porque ele tinha um plano, o Eterno tinha um plano, mas o plano ele contém uma cláusula. Então o plano de Deus ele tem uma cláusula, e segundo os nossos sábios, né, o plano é que, primeiramente o plano, qual é o plano? O plano é que a presença de Deus deve ser revelada no mundo. Então o plano de Deus é esse, que a sua presença seja revelada no mundo. Este mundo que nós habitamos, esse mundo de Asiá, esse mundo o mais inferior dos mundos criados. O mundo de Asiá, o mundo de ação, e é o mundo mais baixo em todos os sentidos, ok? Então o plano de Deus é exatamente com que a sua presença seja revelada aqui. Mas nesse plano há uma cláusula, e essa cláusula diz assim, é que esta revelação deve acontecer através do esforço do ser humano. Sem o esforço do ser humano, não há como a presença divina ser real. Esta é a única cláusula do plano divino. Então, se exige esforço humano para que a presença divina se revele neste mundo inferior, se nós estamos no ano 5781, que é o calendário judaico, é o calendário mais antigo que existe, com dados históricos e com os registros históricos. Então estamos no ano 5781. Desta forma, se nós estamos aqui no ano 5781, o plano de Deus é que a sua presença seja revelada neste mundo, pelo esforço humano, e nós chegamos no ano 5781, então significa que o esforço humano tem obedecido a esta cláusula do plano divino. Por isso que você, eu, nós existimos. Por isso que ainda o mundo existe. Por isso que ainda o universo é real. O plano de Deus continua em marcha, em frente, para a sua execução final, para a sua execução plena, que acontecerá esse início pleno na redenção da revelação do justo Mashiach, que vai fazer a redenção, redimir todas as coisas, e principalmente o ser humano. E no final da era messiânica, então plenamente, o plano vai ser posto em execução de forma plena. Até aqui, nós estamos vivendo a revelação de Mashiach, aliás, a revelação da presença de Deus, ainda não como ele o é. Por quê? Porque através das 10 sefirot, os 10 filtros, as 10 emanações, que diz os nossos sábios,
Então nós temos a Shekhinah, a presença divina. Os sábios dizem que isto é o Tzimtzum, que é a presença diminuta de Deus. Não que ele ficou menor em absoluto. É que a sua revelação, a sua presença divina nesse mundo inferior é numa dimensão que o universo pode suportar e que nós podemos suportar a sua presença. É isso que significa. Nos dias de Mashiach, com a redenção, a presença divina ela será maior do que a que nós experimentamos hoje. Por quê? Porque nós estaremos na era messiânica em que o justo e verdadeiro Mashiach estará fazendo a redenção de todas as coisas, entre elas a construção do terceiro e definitivo templo que vai permanecer eterno, porque no final da era messiânica haverá então a conquista da vida eterna. E aí a presença divina será ainda muito e muito maior. Assim como aconteceu no princípio, em Bereshit, quando Deus na virada do dia ia estar com Adão, ia conversar com Adão, assim será no final da era messiânica, onde plenamente será cumprido o plano divino, o mundo, este mundo, sendo completamente, plenamente, perfeitamente transformado no lar de Deus. E sempre ele estará na virada do dia conversando com o seu povo. Porque todos serão um só povo naquele momento. Ok? Então, dentro desse sentido é o plano divino, certo? Então, ao dar a Torá, Deus declarou o seu plano. Ele nos ensinou como podemos revelar sua presença no mundo ao executar os seus mandamentos. Mas naquele momento, tudo vinha de Deus. Então, ou seja, na revelação de Deus no Monte Sinai, tudo vinha de Deus, certo? Com a construção do tabernáculo, a cláusula de Deus começou a ser implantada. Agora o homem tinha feito um esforço para ajudar o plano de Deus a se realizar. Então vejam bem, o plano da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ele vai acontecer exatamente posterior ao pecado do bezerro de ouro. O Mishkan, o tabernáculo no deserto, não foi antes do pecado do bezerro de ouro. Aqui nós estamos vendo as instruções para a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, antes do povo cometer o pecado do bezerro de ouro, como Hashem, ele é todo onisciente, ele é poderosamente onisciente, ele já sabia que ia acontecer lá na frente. Então, antes de acontecer, ele já dá as instruções e já fala do pecado do bezerro de ouro, antes do povo cometer o pecado. E depois do pecado do bezerro de ouro, vem a intercessão de Moshe, o perdão de Deus e aquele argumento de Moshe, né? Moshe sempre argumentando com Deus em favor do povo. Por isso que ele é chamado o primeiro redentor, certo? Então, Moisés, ele novamente argumenta com Deus, mas como que as nações saberão que verdadeiramente tu nos perdoaste? E foi aí então que Deus fala, vocês vão construir o Mishkan, agora o tabernáculo no deserto e posteriormente em Jerusalém, quando tomarem posse da terra prometida, vão construir o Beit HaMikdash. E assim os povos saberão que eu não somente perdoei vocês, mas saberão que que você como povo, né, os judeus como povo, é o meu povo escolhido. E por isso, a aliança feita no Monte Sinai, ela não caiu por terra. Continua, ou seja, quando Deus casou com o povo judeu no Monte Sinai, e o contrato de casamento foi a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e a Torá ela continua atualíssima.
ela não é moderna e nem ultrapassada, e também ela não está na moda. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é um eterno presente. O seu passado está no futuro com o eterno presente. Então, por isso, a Torá, a aliança, o contrato de casamento, é inviolável e é infinito. Por que Deus não é homem e nem filho do homem? Porque ele não é homem para mentir, e ele não é filho do homem para cometer adultério. Por isso nós não podemos, em hipótese nenhuma, porque isso é impossível, aceitar que Deus encarnou-se num determinado fulano aí, certo? Nasceu pelos meios normais que todos nós nascemos, cresceu, certo? Depois ele é esnobado, esculachado, torturado, cuspido e batido, como dizem aí, eles dizem, né? Que aconteceu no livro deles, que foi inventado no ano 325 pelo Conselho de Nicéia, invenção dos homens para uma determinada religião que a partir daquele momento assim o seria, certo? Então, falaram que esse Deus que eles acreditam virou isso daí. Mas o nosso Deus, como diz a Torá, eu sou o vosso Deus, eu sou Deus, o teu Deus, significando, não tem outro Deus além de mim. Não tem outro Salvador além de mim. Tanto a Torá diz isso, como os profetas também o dizem, principalmente o profeta Isaías, certo? Capítulos 42, 43, né? Principalmente 43, de 9 a 11, fala bem claro, fora de mim não há Deus e Salvador, ponto. Acabou, não temos que perder tempo em discutir nada, temos que anunciar isso, pá, e vamos em frente. Então, desta forma, por que Deus ele não pode ser comparado e muito menos ser chamado de homem ou filho do homem? Porque ele não nasceu e nem morreu. Porque ele fez uma aliança, e esta aliança que ele fez, ele não é mentiroso. É uma aliança real e verdadeira, e ela é infinita. E ele não pode ser chamado filho do homem, porque ele não tem o disparate e não faz parte da índole dele de ser traidor, pular cerca e virar um adúltero, abandonando a primeira esposa, Israel, o povo judeu, e abandonando-os à sua má sorte, como dizem por aí, e assumindo uma outra mulher. Se ele assim o fosse, os dois seriam adúlteros. Mas não. O nosso Deus, ele não é homem e nem filho do homem. Por isso ele não nasceu e nem morreu. Acabou. Fechou. Então, dessa forma, nós temos aí o quê? O plano de Deus começou a ser executado com o esforço do ser humano. Então, até ali no Monte Sinai, tudo vinha de Deus. E a participação humana, ela é efêmera, insignificante. Mas a partir desse momento, Deus ele fez uma aliança com o povo judeu. E a partir desse momento, Deus, ele, vem cá, minhas criaturas, meu filho primogênito, Israel, já que fizemos uma aliança, já que firmamos o contrato de casamento, então agora você vai fazer parte do meu plano. A minha cláusula é esta: o vosso esforço em participar do meu plano. Então, por isso, agora, a partir desse momento do Monte Sinai, Deus e o homem, a divindade desceu no Monte Sinai. O homem saiu do seu nível mais baixo e ele subiu ao monte e encontrou-se com Deus.
e agora Deus e o homem juntos. É isso, no nosso linguajar simples e humano, para entendermos essa realidade, que Deus e o ser humano começaram a andar juntos de uma forma literal, no sentido de que o homem não estaria mais sozinho. E tudo que ele fizer precisa ser feito para a sua honra e a sua glória. E Deus permanecerá convosco. Nesse sentido, então, nós vemos aí que a Paraxá, ela realmente fala da casa de Deus e recebe o nome da contribuição do homem. Dentro desse escopo aí, aproveitando a ideia do Luiz Ribeiro, ô Luiz Ribeiro, peguei você de jeito hoje. Dentro desse escopo aqui da contribuição, e é o que os sábios falam realmente, a partir da destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, quando o Império Romano destruiu o templo, o Beit Hamikdash lá em Jerusalém, e só ficou o Kotel, o muro, né? Então, a partir daquele momento, os sábios dizem que em qualquer lugar do mundo aonde uma casa se abre para fazer estudo de Torá, é um pequeno, um mini Beit Hamikdash, aonde se faz, né, comunidades para que ali tenha um centro de estudos de Torá, é um pequeno, um mini Beit Hamikdash. Dessa forma nós estamos reconstruindo o mundo. Sem o esforço humano não temos como reconstruir o mundo. Não temos como transformar o mundo para ser o lar de Deus. Não temos como fazer para que a aura de luz seja cada dia mais forte, para que os dias de Mashiach sejam abreviados e o justo Mashiach possa se revelar mais rapidamente. Então, por isso, contribuição, terumá, ou como se fala na atualidade, sedaká, as ofertas, os dízimos espontâneos, voluntários, nós somos participantes deste plano divino. Nós estamos junto com Deus, executando o plano dele. E é por isso que os centros de estudos de Torá, né, no caso específico nosso é o Rabad, né, com o Rav Yaakov Gerenstadit, Bnei Noach Brasil, com os projetos, a nova sinagoga no Brooklyn, lá em São Paulo, o novo colégio Or Menachem, as comunidades regionais, a minha letra na Torá, são os projetos que envolvem o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstadit. Então entre aspas, esse é o nosso tabernáculo, é o nosso Mishkan aqui no deserto. E nós separadamente não podemos fazer nada, somos fracos, mas juntos nós podemos contribuir e muito para que o plano divino continue sendo executado. Nós precisamos estar participando ativamente, por quê? Para que outros não tomem o nosso lugar. Porque quem começa a andar com passo de tartaruga ou bicho preguiça, vai ficando para trás. Porque estamos no limiar do 6º milênio. Mashiach está aí, vem vindo aí, a sua revelação. Então, vejam bem o que é o movimento Bnei Noach hoje, no ano 2021, e o que era o movimento Bnei Noach em 2012, quando o Rav Yaakov começou de forma mais incisiva com o movimento Bnei Noach no Brasil. Hoje, o movimento Bnei Noach Brasil, estamos falando do caso da liderança do Rav Yaakov Gerenstadit, hoje praticamente estamos em quase todos os estados brasileiros. E não só no Brasil, mas fora do Brasil. O Rav Yaakov, ele compartilha conosco que temos grupos
nos Estados Unidos, temos grupos em Portugal, tanto é que temos aí a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, né, Portugal, a Donária, lá de Lisboa, Portugal, que faz parte do grupo ali, junto com outros ali de Portugal, e também foram, né, acessados ao grupo da Europa, onde tem vários lugares aí, mesmo que seja uma família, já é o progredir da luz. E não resta dúvidas que a Europa está precisando mesmo de muita luz, não é verdade? Muita luz, porque está acontecendo coisas terríveis na Europa, leste europeu, né? E não é diferente para nós aqui no continente americano, né? A nossa América Latina, nós temos aí a Yaritza, a Verônica, né? Lá do Chile, por exemplo, né? Então, temos aqui no Brasil tantas comunidades e outras comunidades que nós ainda não temos conhecimento, mas que existem na nossa América Latina. Então, é preciso que essas forças se unam para que o mal continue sendo derrotado e para que a escuridão e as trevas continuem sendo derrotadas. É a nossa força, juntos, que o fará isso acontecendo dia a dia, sem sombra de dúvidas. Então, a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. Então, a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. Por isso que o Mexicano se tornou real, o tabernáculo no deserto, e se tornou real, né, realmente ali o Beit HaMikdash em Jerusalém, certo? Houve a destruição, porque temporariamente essa destruição foi permitida e foi possível acontecer, para que nos quadrantes da terra possa acontecer exatamente isso, pelo esforço humano, principalmente os Benei Noach, os não-judeus, ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus. E hoje, realmente, os minis tabernáculos, os minis Beit HaMikdash, estão presentes em muitos países. E isso mostra que realmente estamos no limiar do 6º milênio. Assim, porque nós temos que ler sobre essa paraxá, o tabernáculo possui uma vantagem que o templo não tem. A singularidade do tabernáculo deserto, né? O templo, Jerusalém. Então o tabernáculo possui uma vantagem que o templo não tem. A singularidade do tabernáculo é que trouxe sua contribuição para o lugar mais distante, no deserto. Ou seja, a contribuição do tabernáculo, o que tem de vantagem singular no tabernáculo no deserto, é que ele foi, com esforço humano, com a contribuição humana, foi no lugar mais distante de todo o mundo, no deserto, terra de ninguém, onde ninguém é dono. Em paralelo a isso, transportando para os nossos dias, o que nós vemos aí, segundo a própria sabedoria judaica e a sabedoria do nosso Rebbe? Com a destruição do 2º templo no ano 69 da nossa era comum, certo? O que aconteceu? O mundo se tornou um deserto espiritual. E à medida que o judaísmo foi crescendo, né, dos anos 69 para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, por causa do Holocausto, o ano 1948, 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel voltou a nascer de uma noite para o dia, então nós entramos aí realmente neste limiar dos tempos. E então o judaísmo começou a crescer. E ele começou a crescer muito.
depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, dos anos 1945 para cá, e se tornou maior ainda com a liderança do sétimo Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, onde com a sua liderança o judaísmo ele foi restabelecido, rejuvenescido, refortalecido nos quadrantes da terra. E a ordem do próprio Rebbe foi para que os rabinos se envolvessem com os não-judeus, levando para eles o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, levando a eles o monoteísmo, obedecendo uma ordem direta do Eterno no Monte Sinai. E hoje nós estamos aí, judaísmo nos quadrantes da terra e Benei Noach crescendo cada vez mais também nos quadrantes da terra. Para que nós possamos cada vez mais termos essa luz divina, que nós possamos aí nos envolvermos cada vez mais em Terumá. Assim nós lemos nessa paraxá de Terumá, ano após ano, para nos lembrar da necessidade de trazer o judaísmo para os lugares mais distantes. Então, por isso, amados, nós temos como Benei Noach, nós temos um grande compromisso aos olhos do Eterno, aos olhos do próprio judaísmo, de levarmos em frente cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. E para nós, de forma mais específica, cumprindo aí, sem sombra de dúvidas, Teshuvá, arrependimento, retorno a Hashem, Tefilá, prece e conexão com Deus, Tzedaká, atos de bondade, atos de caridade, que são atos de justiça, estudos de Torá, somando a isto as 7 leis universais. Ok? Benei Noach, a sua sorte é forte. Até amanhã, às 14 horas. Shalom, shalom.